A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. E eu escolhi entregar minha vida a Jesus. Eu escolhi entregar minha vida ao Cristo, ao Filho de Deus, ao Senhor de todas as coisas. E é sobre essa pessoa maravilhosa que nós temos a honra e o prazer de falar. A palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. A palavra de Deus nos convida a abandonar as velhas práticas. A palavra nos convida a abandonar essa mala cheia de coisa ruim que a vida pregou em nós. E a palavra de Deus nos convida a deixar tudo isso para trás e seguir em direção ao alvo da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E Pedro estava aqui falando para os irmãos: olha, deixa de lado essas coisas que vocês faziam. Isso não combina mais com vocês. Vocês foram convidados, chamados e escolhidos por Deus para viver uma nova vida, para ser exemplo para os outros irmãos. Vocês foram convidados por Deus, escolhidos por Ele, para ser exemplo para uma multidão. Então deixa isso quieto. Não faz uso dessas coisas mais não. Isso não combina mais com você. E essa é uma palavra muito abençoadora, porque nos dias de hoje nós ainda conseguimos viver coisas que já não fazem mais parte da nossa vida, e de vez em quando nós estamos lá mexendo nessa mala de coisa ruim e querendo ser aquela pessoa que um dia fomos. Aí a esposa reclama do marido e diz: eu não aguento você, você faz isso, você faz aquilo, e isso e aquilo mais. E aí o cara diz: você me conheceu assim, e agora tá reclamando disso aqui? Olha, é muita falta de sabedoria de uma pessoa que quer trazer para a vida dela uma pessoa que só prejudicou ela. Porque a nossa antiga natureza, o nosso velho eu, só nos prejudicou, só nos fez mal, só nos levou por um caminho errado. Então por que é que agora eu, para justificar o meu erro e não aceitar a mudança e nem a crítica das pessoas, eu prefiro buscar dentro dessa mala de coisa ruim uma lembrança de alguém que eu fui? Eu não posso fazer isso porque eu já sou uma nova criatura. Eu já sou uma nova pessoa. Se essa pessoa não está gostando de quem eu sou, eu preciso também deixar essa prática de lado, para que haja um convívio em paz, e não me comparar a quem eu fui. Mas antes eu te batia, antes eu te traía, antes eu te espancava e você vivia comigo. E agora tu vem reclamar de mim porque eu faço isso. Isso não vem de Deus, meu filho. Esse tipo de sabedoria é humana e é maligna.
Isso é Satanás trazendo à tua memória, à tua lembrança de que você era aquela pessoa e naquele tempo e daquele jeito as pessoas te respeitavam. Não, elas não te respeitavam, elas tinham medo de você. Você gritava e elas obedeciam. E agora tudo que ele quer doutrinar a sua casa é doutrinar a sua vida para que você continue sendo a pessoa que você foi um dia. E hoje você fala baixo, e hoje você fala direito, e hoje você corrige com sabedoria, e as pessoas não te ouvem, e as pessoas não te obedecem, e ele sopra no teu ouvido e diz: grita, bate na mesa, quebra alguma coisa dentro de casa, porque quando você fazia isso, as pessoas te respeitavam? Não te respeitavam. Elas tinham medo de você. Então não vai buscar essas coisas que você fazia dentro dessa mala de coisa ruim, não. Deixa, se livra de toda a maldade. Se livra dessa bagagem pesada que só te fez mal. Você não pode hoje justificar para o seu marido que você não muda porque ele te conheceu muito pior. Você não pode fazer isso. O que você precisa é agradecer a Deus por ele ter aceitado você como você era. Você tem que dar graças a Deus por isso. Porque você traía a você e traía a todos que conviviam com você. E essa pessoa te quis, mesmo você sendo quem você era. E você não pode de jeito nenhum ir buscar lá no lixo uma lembrança de alguém que você foi só para não mudar. Por quê? Só porque é uma mudança, mas é uma mudança para melhor. É a palavra de Deus que está nos convidando. É o conselho de Deus. Você não estava pedindo tanto aí uma resposta a Deus? Senhor, eu queria mudar, eu queria saber o que é que eu faço, como é que eu tenho que fazer. Está aqui a resposta. A palavra de Deus convida eu e você para se livrar das coisas velhas, para deixar para trás as práticas antigas, para deixar para trás toda a maldade, tudo aquilo que não vem de Deus, todo sentimento ruim de vingança, todo sentimento ruim, maligno, de bater de frente, de querer brigar, discutir, tudo isso a palavra está nos convidando a deixar. Toda a hipocrisia, sabe o que fala aqui? Fala daquela hora que você trata bem o seu marido na frente das pessoas, mas quando as pessoas saem, você volta a ser quem você realmente é. E isso é muito ruim porque o mundo espiritual nos enxerga como nós realmente somos. E acaba que nunca conseguimos tirar o mal de dentro de nós, da nossa casa, porque vivemos uma hipocrisia. A palavra está nos convidando a deixar de lado isso, essa hipocrisia, abandonar tudo isso. Ser verdadeiro, tratar as pessoas como elas realmente merecem ser tratadas e ser quem nós realmente devemos ser. Dentro de casa, no trabalho, na congregação, seja onde for, ser a mesma pessoa, para que no mundo espiritual nós sejamos lidos como realmente somos. Porque é isso que nos dá autoridade. Quem anda na verdade tem autoridade. A verdade é Jesus Cristo. E a palavra está dizendo que nós precisamos deixar essa hipocrisia. A hipocrisia de tratar bem as pessoas na presença e quando elas não estão na presença a gente fala mal delas, a gente aponta elas, até julga elas. A palavra está dizendo que nós devemos deixar isso para trás. Essa mala que tem muita coisa ruim, nós precisamos abandonar. Precisamos deixar isso de lado. E ele continua dizendo, deixar de lado, se livrar de toda inveja. É muito fácil uma pessoa dizer que não tem inveja. Pelo menos eu nunca conheci um que diga que tem. Nunca conheci uma pessoa para dizer, rapaz, eu sou invejoso, cara. Eu tenho um pecado que precisa ser corrigido. Eu preciso me livrar dessa falta de caráter. Isso precisa ser corrigido dentro de mim, esse pecado. Eu tenho inveja. Nunca conheci. Mas pelas atitudes das pessoas, elas revelam que têm inveja das outras. Elas vão fazendo de uma forma que mostra que no coração delas tem inveja. O fulano de tal comprou um carro.
Aí você não fala nada. E também não sorri, porque não consegue. O invejoso não consegue sorrir com a alegria dos outros, não consegue. Ele não consegue. Parece que passa cola na cara dele, fica bem durinha. Ele não consegue rir, sorrir com a alegria dos outros. Mas ele maqueia aquele sentimento e dias depois está lá ele, empenhado, querendo trocar o carro também. E troca. E agora? E agora vai sofrer para pagar uma conta que não pode. Só porque a inveja levou ele a fazer aquilo. Levou aquela pessoa a fazer aquilo. A inveja nos faz sair por aí falando mal das pessoas sem nenhum motivo, só porque queria estar no lugar daquela pessoa. Aí sai falando dela. Não foi assim que Satanás fez uma rebelião lá no céu, que conseguiu contaminar ali uma terça parte dos anjos, saiu falando de Deus, porque queria o lugar. É inveja. A inveja leva você a falar das pessoas sem elas terem feito nada, sem elas terem feito absolutamente nada. Elas nunca te deram motivo para falar, mas você fala. Porque você tem inveja. Tem inveja do marido, tem inveja dos filhos, tem inveja da família, tem inveja da esposa, tem inveja até das unhas. Conheci um irmão que tinha inveja de um aparelho que o outro irmão tinha. Ele nunca me disse que tinha inveja, mas eu percebia. Então são coisas que tudo isso está dentro de nós. Toda essa caixinha de coisas ruins está aqui, ó, dentro do ser humano. Porque o pecado nos levou a ter todos esses sentimentos: hipocrisia, inveja, ganância, maledicência. Tudo isso está dentro do ser humano. Ele continua dizendo assim, ó: e livrem-se também de toda espécie de maledicência. Você sabe o que é maledicência? É falar mal dos outros. Maledicência. Uma pessoa que está por aí, ó, metido em tudo que é grupo, metido em tudo que é conversa, metido em tudo que é rodinha, só para falar mal da vida das pessoas. E ela está totalmente contaminada, distante de Deus, mas abre a boca para falar em Deus, mas não fala por meio de Deus. Porque existe uma grande diferença das pessoas que falam em Deus e dos que falam por meio de Deus. Quem fala em Deus são aqueles que Jesus disse: olha, vocês dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem a minha palavra. Quem fala por meio de Deus fala o que a palavra de Deus fala, somente. Ele é o mensageiro da palavra de Deus. Esse fala por meio de Deus. Então, existe uma grande diferença. Mas essas pessoas que andam falando da vida das pessoas, elas também falam de Deus. Elas sentam na roda, elas oram, elas leem a Bíblia, elas falam de Jesus, mas falam do irmão. E não tem comunhão entre a luz e a treva. É engano. Não adianta pensar que tem união com Deus vivendo dessa forma, porque não tem. E a palavra de Deus nos convida a se livrar. Livrem-se de toda a maldade. E ele continua falando e diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha o que Pedro diz, que nós devemos ser como crianças, desejando todos os dias o leite puro, a palavra de Deus pura, na essência como ela é. Desejar esse leite espiritual todos os dias. Não deixa a soberba chegar no teu coração e você hoje achar que não precisa ler mais a palavra porque você já sabe, ou quando alguém ministra você já repete o versículo antes que ele termine, porque você já se acha conhecedor da palavra. Não é quem ouve, é quem ouve e pratica. Esse cresce.
Jesus disse que quem ouve e pratica constrói uma casa sobre uma rocha, mas quem só ouve constrói sobre a areia. Mas veja que os dois estavam ouvindo. Tem muita gente hoje que está só ouvindo a palavra, só ouve a palavra, vai para a igreja, para o culto, vai para a congregação todo dia se tiver. E o que é que ela faz? Nada, ela só faz ouvir. E quando chega em casa que tem uma discussão que ela poderia usar aquela arma poderosa que ela recebeu, ela é reprovada porque ela nem se lembra do que ouviu. E nisso vai vivendo aprisionada a toda sorte de maldade, porque nunca quis se livrar dessa caixa de problemas, dessa mala de coisa ruim. Nunca quis deixar. Só vamos conseguir avançar quando nos livrar dessas coisinhas. Porque senão nós vamos tropeçar em pedra pequena todo dia, toda hora, nas mesmas coisas. E a soberba chega no coração. E agora você já não recebe mais. E agora você quer ouvir só a palavra pelo fulano de tal. E agora você já não aceita mais que alguém te fale de Deus para você. Porque você já é um ser de uma espiritualidade muito elevada. E Pedro está dizendo, melhor é ser como criança, que todo dia deseja o leitezinho, todo dia pede o leitinho com Nescau, que todo dia está lá pedindo o gagal. É melhor viver nessa dependência de Deus para ser nutrido todos os dias. É muito melhor, porque isso vai construindo um caráter novo e nós vamos alcançando aquilo que Deus tem para a nossa vida, a nossa salvação. Olha, que maravilha, não é isso que a palavra diz? Diz assim, ó: como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, da palavra, cresçam para a salvação. Crescer, meu irmão, não basta ser salvo não, você precisa querer crescer, deixar as coisas velhas para trás, deixar toda essa maldade, se livrar de tudo isso. E Pedro continua dizendo para os irmãos: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vamos até aqui agora. Pedro está dizendo que todas as vezes que nos aproximamos dele, de Cristo, da pedra, nós vamos sendo utilizados também como pedra na edificação de uma casa espiritual, oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. O que é um sacrifício espiritual? Está aqui, ele começou a dizer, ó, no versículo 1 ele diz, ó: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício espiritual. Mas tem muita gente que, para não oferecer isso, para não negar as suas vontades, para não deixar essa mala de coisa ruim lá, prefere oferecer a Deus 40 dias de monte, prefere oferecer a Deus 30 dias de oração, prefere oferecer a Deus 60 dias de jejum, prefere oferecer a Deus um monte de coisa, mas não oferece a Deus o que ele quer que ofereça: um sacrifício espiritual. Negue-se a si mesmo. Essa mensagem é fundamental para quem quer seguir Jesus. Pedro entendeu isso. Foi esse o convite que Jesus fez para Pedro,
Negue-se a si mesmo e me siga, e eu farei de vocês pescadores de homens. E Pedro entendeu a mensagem. Pedro disse: eu descobri que o que eu tinha que negar era toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, toda espécie de maledicência, e desejar, como um recém-nascido, o leite espiritual puro. Olha que mensagem maravilhosa. O apóstolo entendeu e agora estava replicando. O apóstolo agora estava passando a mensagem pessoal. Ofereça a Deus o que Ele merece, o que Ele quer, o que Ele aceita. Nega as tuas vontades. Para de querer tratar o teu esposo desse jeito. Para de querer tratar a tua esposa dessa forma. Você não vai perder a sua autoridade se você tratar ela bem, não. Pelo contrário, ela vai te amar e vai te honrar. E não ter medo de você. Quem diz pra você que esse jeito de gritar e de ser ignorante dá certo é Satanás, porque ele quer que você viva do jeito que você sempre viveu, aprisionado ao pecado. Mas a palavra de Deus diz: livrem-se de toda maldade. Então, para de querer estar gritando, brigando com teu marido, com os teus filhos, vivendo dessa forma. Para com isso, rapaz. Você foi convidada a viver uma vida abundante. Por que é que você está querendo viver presa dentro dessa caixinha de coisa ruim? Se livra de tudo isso. Veja que a palavra diz assim, ó, livrem-se, livrem-se. Essa parte, quando diz assim, livrem-se, não é Deus que tem que nos livrar. Ó Senhor, me livra de ser assim. Não tem como, minha filha. Porque essa parte é você quem tem que fazer. A parte de Deus é fazer. E a sua, deixa Ele fazer. Quando Deus vir no meu e no teu coração o desejo da mudança, tenha certeza, Ele vai fazer a mudança. Ele vai nos santificar. Ele vai fazer, porque o Espírito Santo vai estar atuando na nossa vida. E a obra santificadora é do Espírito Santo. Então o nosso papel é deixar Deus fazer. E o de Deus é fazer, mas Ele não faz sem eu deixar. Então livrem-se de tudo isso. É o que a palavra diz. Ele continua dizendo: vocês, porém, são geração eleita. Olha o que é que você é. Você é uma pessoa que ganhou sem se candidatar. Você foi eleito por unanimidade. Você foi eleito. Você foi eleito. Geração eleita. Ganhou. Você ganhou. Com todos os votos, você ganhou. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você precisa guardar essas palavras no seu coração, para você saber quem você é. É a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você quem nós somos. Quem nós somos? Uma geração eleita. Ganhamos. Ganhamos o quê? Ganhamos a nossa salvação. Um sacerdócio real para exercer. Um sacerdócio nós não merecíamos tanto, mas Ele nos fez sacerdotes. Nação santa. Olha que maravilha. Por que somos santos se vivemos pecando, se vivemos nos prostituindo ainda com tantas outras coisas? Mas porque estamos em quem é santo, Jesus Cristo, o santo. Nação santa e um povo exclusivo de Deus. Você não é mais da bebida, você não é mais das drogas, você não é mais do adultério, você não é mais da fornicação, você não é mais do pecado, você é de Deus. Olha o que ele diz, vocês são tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe uma mensagem que Deus quer proclamar através da sua vida. Então aí na faculdade fala de Jesus para as pessoas. Se não der para falar, não tem problema, mas com a tua vida mostra Jesus para as pessoas. Mostra Jesus para as pessoas. Prega a mensagem, fala das grandezas de Deus. Se você pode dizer, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei nenhum versículo, não tem problema. Você já conhece o que Deus fez na sua vida, então fala. Fala do que Deus fez na sua vida, que isso já é grande demais. O seu testemunho, o que você conta hoje, é o testemunho do Jesus que é vivo.
e que está fazendo através da sua vida. Então você foi chamado para isso, para anunciar as grandezas de Deus. Então cumpra esse chamado de Deus. Deus te chamou, te comissionou e fez de você uma pessoa santa, uma pessoa escolhida, um povo exclusivo para anunciar uma mensagem. Então anuncie a mensagem, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem e Deus já depositou essa mensagem dentro de você. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, é verdade? Antes nós não éramos nada. A sociedade nos rejeitava, os nossos parentes nos rejeitavam, as pessoas não nos queriam nem sequer por perto. Mas agora nós somos povo de Deus. Então, se Deus nos aceitou, por que é que eu vou ficar me condenando porque alguém ainda não vai com a minha cara? Entenda o amor de Deus pela sua vida. Para cada pessoa existe um tempo. Para cada pessoa existe um tempo dela alcançar. Talvez essa pessoa que não vai com a sua cara hoje e ainda diz por aí que é cristão, que segue Jesus e tudo mais, talvez ela ainda não alcançou o que você já alcançou. E agora você vai ficar com raiva dela? Não, você não pode. Você tem que se livrar de toda maldade. Você tem que jogar a caixinha fora. Você tem que abandonar essa bagagem velha e prosseguir seguindo os passos de Jesus, olhando para Jesus. E agora Pedro começa a explicar aqui para os irmãos mais detalhado como um cristão deve viver. E ele diz assim: amados irmãos, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então entenda, Pedro aqui está dizendo que nós, como peregrinos e estrangeiros, devemos andar, nos portar nessa terra de uma forma que glorifique a Deus, de uma forma que o povo que não crê em Deus leia a Bíblia através da nossa vida. Nós vamos ser para ele a mensagem de Deus, nós vamos ser para essas pessoas a carta viva, nós vamos ser para essas pessoas o exemplo. E talvez você diga: mas eu saí lá da congregação que eu congregava, porque o pastor fez isso e aquilo mais, a irmã fez isso e aquilo tal, e não sei o que, e eu saí de lá e agora eu estou vivendo aqui e não vou mais lá. Tá certo, você pode. Se você quiser, você pode. Só não é o correto. Porque os seus olhos não tem que estar nas pessoas. E não existe essa de congregar sozinho. Você congrega com pessoas. Você faz parte de um corpo que tem muitos membros. Ele não é feito só de você, nem só de Jesus. E você é membro do corpo de Cristo, mas tem muitos membros. E você precisa estar no meio das pessoas para poder aprender. Aprender como? Se elas só fazem errar. Justamente, você vai aprender com os erros. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Diz que o sábio aprende com o erro dos outros. E por que é que nós vemos tantas pessoas errarem e no lugar de aprender com os erros das pessoas, saímos por aí dizendo: o meu marido não presta, ele faz isso, isso e isso. A minha mulher não presta, ela é assim, assim, assim. Aquele pastor é isso e isso. Aquele irmão não sei o quê. Livrem-se de toda maledicência, livrem-se de toda maldade, livrem-se dessa caixinha de problema. É o que a palavra diz. Porque quando nós deixarmos essa caixinha fora, aí a gente vai deixar de ser hipócrita, vai deixar de ser invejoso, vai deixar de ser maledicente, vai deixar de andar por aí dando um mau testemunho, sendo quem não deveríamos ser, e vamos passar a ser quem a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Como peregrinos, vocês não são daqui, Pedro estava dizendo, vocês não são daqui, cara. Vocês não são desse lugar, então se comporta como um cidadão do céu.
Mostra para esse povo a cultura do céu. Eles não conhecem, mas eles vão conhecer através da sua vida. Olha que palavra maravilhosa. E ele continua dizendo assim, ó, por causa do Senhor quem? Do Senhor Jesus. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Olha o que Pedro estava dizendo, que nós devemos honrar todas as autoridades porque elas são constituídas por Deus. E hoje eu vejo por aí muita gente, vou nem dizer cristão, muitas pessoas que se dizem servos de Jesus, falando do presidente da república, falando do prefeito, falando do vereador, falando do deputado, falando do senador, falando do guarda de trânsito, falando do delegado, do juiz, do promotor, mete o pau em todo mundo. Tá faltando conhecer a palavra do seu Senhor. Porque você pode lutar pelos seus direitos e isso não é errado, mas de uma forma respeitosa, de uma forma que glorifique ao Deus que você serve, para que essas pessoas, esses pagãos, esses que não creem, vejam a palavra através da sua vida e glorifique a Deus. É isso que a palavra diz. E Pedro continua dizendo, diz assim, continua falando e diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos amáveis, bons e amáveis, mas também os maus. Olha que palavra! Como é que pode, hein? Pode. É o Evangelho. É a palavra de Deus. É um Deus que é Deus de princípios. Aí a esposa maltrata, desonra e desrespeita o marido, porque ele não é quem ele deveria ser. E eu te pergunto, minha filha, você está sendo quem você deve ser, tratando ele dessa forma? Porque o que a palavra diz aqui é que nós devemos honrar as autoridades. Agora ele dá outro exemplo de um servo. Por exemplo, hoje, é claro, não tem escravos, mas um servo que hoje está lá dentro da empresa falando mal do patrão na hora do almoço com os outros e ainda se diz cristão. Como é que pode? Você tem que honrar o seu chefe. Lute pelos seus direitos, vá em busca do que é seu, não tem problema. Mas denegrir a imagem, falar das pessoas, isso é maledicência. E você precisa se livrar de tudo isso. Você foi chamado para viver uma vida de santidade. E ele continua dizendo: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso sim é louvável diante de Deus. Olha, o que é que ele está dizendo? A injustiça está acontecendo com você, mas Deus está vendo, minha filha. A injustiça está acontecendo com o seu marido, com você, com a sua casa, com a sua família, mas Deus está vendo. Agora você não pode se comportar de uma forma errada porque está havendo injustiça. Ele está dizendo, isso aí que está acontecendo injustamente com você, Deus está vendo. E suportar isso injustamente é louvável diante de Deus. Por quê? Porque Deus vai agir de justiça.
Deus vai agir de justiça, as coisas vão ser alinhadas e vai dar tudo certo, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, e não com a sua justiça própria, e não agindo do seu jeito, e não querendo ser dessa forma que você tem sido até aqui, porque essa caixinha de problema, essa caixinha de coisa ruim, a Bíblia nos convida a abandonar. Livrem-se de toda a maldade, é a palavra que Pedro está ministrando até aqui aos irmãos. E ele continua dizendo: para isso vocês foram chamados. Para isso o quê? Para isso o quê? Para sofrer injustamente? Aí você pode dizer: não pode. Pode. É a palavra do Deus que você decidiu seguir. Talvez você ainda não tivesse ouvido, mas está aqui. Capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por praticar o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, você sabe que não fez nada errado, e mesmo assim você está sofrendo, estão te acusando. Isso é louvável diante de Deus. Pois para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para si, para que sigam os seus passos. Você está entendendo qual é o caminho estreito agora? Você está entendendo? É negar as vontades, é você saber que está certo e não bater de frente. É você saber que não fez e as pessoas te acusarem e você dizer: tudo bem, eu vou suportar. É você ser acusado até na justiça por uma causa, um processo está acontecendo na tua vida por uma coisa que você não fez. E você diz: se é para passar por isso, se isso aqui vai engrandecer o nome do meu Senhor, eu estou aqui porque eu estou seguindo os passos de Jesus Cristo. Jesus sofreu injustamente porque ele sofreu no meu e no teu lugar. E Jesus sofreu para deixar um exemplo. Olha o que a palavra diz: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. E ele continua dizendo: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando era insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. É isso que eu e você precisa aprender e colocar em prática. Quando vier a afronta, quando vier a injustiça, quando vier a calúnia, quando vier a difamação, quando vier a perseguição, quando vier de lá para cá, nós precisamos seguir Jesus nessa hora, se livrar de toda maldade e confiar plenamente em Deus que julga com justiça. E ele continua, Pedro continua dizendo, versículo 24 diz assim: ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, olha o propósito, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. Pois nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Oh, palavra maravilhosa, que palavra abençoada. O convite que a palavra de Deus faz para mim e para você é se livrar de toda maldade, se livrar de toda ganância, se livrar de toda inveja, se livrar de toda hipocrisia, se livrar de toda maledicência, parar com essas obras más que antes nos obrigavam a fazer. Mas hoje nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo e hoje nós temos o direito de escolher. Então escolhe, por favor, seguir os passos de Jesus. Não queira viver da forma que você sempre viveu. Existe uma forma melhor de você resolver todos esses problemas, todas essas questões da sua vida. Não queira ser quem um dia você foi, não. Não queira estar abrindo essa malinha de coisa ruim aí de vez em quando, não. Joga fora. A palavra diz assim, ó: livrem-se de toda a maldade. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida nesse dia. Se por acaso você ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu faço um convite para você. Aí onde você está, se você quer se livrar dessa caixinha,
Se você quer se livrar de toda a maldade, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Confessa os teus pecados para Ele. Diz para Ele o que aconteceu. Aceita Jesus no teu coração. Jesus tem perdão para te dar. Jesus tem graça e misericórdia para te dar. Procura uma igreja evangélica. Vai congregar e fazer parte do corpo de Cristo. E isso que você não consegue fazer, não se preocupe, porque o impossível e a parte difícil é com Deus. O Espírito Santo de Deus vai continuar a obra santificadora dele na sua vida e com toda certeza, se você deixar, a caixinha de coisa ruim vai sumir de você. E quando olharem para você, vão ver uma nova criatura, vão ver Jesus brilhando através da tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.